série que nós temos falado, nosso objetivo nesses últimos 8 domingos é estabelecer aquilo que nós esperamos da nossa igreja, a identidade da nossa igreja, o que nós queremos a respeito da nossa igreja. Isso, a conclusão final se dará daqui 2 domingos. Então temos mais um domingo e o outro no acampamento. Nos 2 próximos nós falaremos sobre visão e missão da igreja. E hoje, ainda ali na terceira pergunta, nós já respondemos o que somos. Nós somos uma igreja, a igreja católica universal nesse sentido, embasada em um fundamento novo? Não, no fundamento dos apóstolos, colocado lá pelos apóstolos. Então você que perdeu aquilo, quem somos? Nós somos uma igreja fundamentada em algo novo? Não, fundamentado na doutrina dos apóstolos. Então nós estamos somando com diversas igrejas que estão falando a mesma coisa. A gente não quer ser uma igreja de uma visão diferente, não, a gente quer afirmar aquilo que os apóstolos afirmaram lá no passado. Queremos responder aquilo que eles responderam no passado. Onde estamos? No século 21, buscando dialogar com o nosso século e ao mesmo tempo não só engolir tudo que o século tem pregado e também não condenar tudo aquilo que o século tem pregado, mas buscando um equilíbrio, buscando um diálogo e uma oferta para esse século, para que eles possam ver de uma outra forma que esse século tem pregado uma autorrealização, e a gente, não, calma. Tudo isso é passageiro, toda essa alegria é momentânea, é incompleta, isso aí não vai te levar a nada. Então a gente não quer condenar, mas ao mesmo tempo a gente tem que dialogar sem aceitar absolutamente tudo e buscar um equilíbrio nesse diálogo. Domingo passado nós falamos também, para você que não veio, sobre compaixão, sobre amar as pessoas. Às vezes a nossa postura como igreja, e à medida que a gente vai perdendo aquele primeiro amor, aquele entusiasmo de trazer conosco todos os nossos parentes e amigos, sabe aquele primeiro amor, aquele encantamento que você tem de, nossa, eu quero levar todo mundo comigo, eu quero convidar todo mundo, eu quero estar lá na igreja com todo mundo, eu quero que o reino de Deus estenda o seu reino ao meu vizinho, ao meu melhor amigo, eu quero que todos eles possam ir comigo. Chega uma medida de tempo que você já vai cicatrizando, e aquele ânimo, aquele entusiasmo vai passando, e a gente acaba assumindo uma postura de, eu já falei tanto, esse cara não quer mesmo, e deixa ele, eu estou jogando pérola aos porcos, ele faz parte da roda dos escarnecedores e eu estou muito distante disso. E a gente falou que Jesus, olhando para um jovem rico, Jesus sabendo que ele não aceitaria o chamado, que ele não prosseguiria no chamado, mesmo assim ele amou, mesmo assim ele o amou. E Jesus, vendo uma multidão que estava interessada, não naquilo que Jesus era, naquilo que Jesus é, mas naquilo que Jesus poderia proporcionar em relação a milagre e multiplicação dos pães. Mesmo sabendo de absolutamente tudo isso, Jesus se compadeceu deles como ovelha que não tem pastor. Diante disso, diante dessa postura, desse exemplo de Jesus, a igreja tem que ser uma igreja que se compadece, que ama, mesmo diante de intenções que não são verdadeiras na busca do Senhor. A gente tem que se compadecer, a gente tem que amar, a gente tem que tentar entender e dialogar a partir dessa perspectiva com as pessoas que buscam Jesus por qualquer motivo, por um milagre, por desespero,
por fugir do inferno de qualquer forma, ela não está buscando Jesus por aquilo que ela é, por aquilo que ele é, mas por medo do inferno ou qualquer outra possibilidade. Então, o que faremos? O que faremos? Diante de tudo isso que temos exposto aqui, o que nós faremos? É importante essa pergunta? Isso vai mudar a nossa forma de ser igreja, de responder ao nosso contexto? O que faremos? Pense você alguns minutos aí. O que nós faremos? A partir de tudo isso que a gente tem falado, você soca tudo isso no liquidificador. O que nós faremos a partir dessa série de pregações? Essa semana, uma das notícias do UOL, e você pode, é só colocar esse mesmo tema, o UOL, você vai achar lá. Apressada, cansada, estressada, um relato da família moderna. Pais que trabalham em período integral e não sabem mais o que fazer, como organizar o tempo com os filhos, com a esposa, com o marido. Nós vivemos uma sociedade em que as famílias estão apressadas, cansadas e estressadas. Um relato de um jornalista essa semana. Você pode pegar esse tema, jogar no UOL e você consegue ler toda a notícia. Diante da pergunta, o que faremos para uma sociedade moderna como essa, que está cansada, que se vê apressada, que se vê estressada, o que faremos para responder a uma sociedade como essa? Nós já vimos aqui no passado que essa sociedade, o século XXI, tem pregado que a autorrealização, a felicidade a todo custo é o certo. Novelas, notícias valorizam sempre aquele que se dá bem a qualquer custo, mesmo que você não saiba toda a característica ou todo o panorama, o pano de fundo da história de uma pessoa, mesmo que você não saiba isso, essa pessoa é bem-sucedida. Um exemplo também que nós afirmamos aqui, Facebook. Facebook é um retrato desta pregação do século XXI. Ninguém sai chorando, ninguém tira foto descabelado, feio mesmo, é todo mundo sorrindo, uma vida fútil, de aparência. A pessoa está lá pagando parcelas e parcelas, mas ela tira a foto daquele bem como se fosse, nossa, está mais atolado do que absolutamente tudo. Cansado, estressado por ter que pagar aquilo. Tem um ditado que diz, status. Tem um ditado que diz que muita gente perde tempo, ou se estressa, ou está cansado para ter algo para agradar alguém, aqueles que não te querem bem, porque aqueles que te querem bem, independente daquilo que você tenha ou faça, eles vão te amar de qualquer jeito. Quando minha mãe fez 70 anos, e aí, o Ângelo gosta disso, quando eu denigro a imagem da minha própria família. Eu falei, mãe, com 70 anos, a senhora pode falar absolutamente tudo que a senhora quiser. Quem é seu amigo, de fato é seu amigo. A senhora não vai acrescentar um a mais, um a menos. Com 70 anos, quem é, de fato é. Quem é amigo é. Quem gosta da senhora, quem gosta da sua casa limpa ou suja, vai gostar da sua casa limpa ou suja e vai querer estar com a senhora lá. Não vai querer, eu não vou mais na casa da irmã Francisca, porque a casa da irmã Francisca não é tão limpinha. E está ela ali de prova. 74 anos. Já passaram 4 anos. É esse ano, então, dezembro. Ok. Queridos, a gente quer agradar as pessoas que não nos querem bem. A gente quer uma curtida
Quem não sabe, Facebook é muito de curtida. Essa semana passou uma menina na televisão que começou, ela desconstruiu todas as imagens que ela aparecia muito bonita, com roupa de grife e tudo mais, mas parece também que ela só queria dar a entender que ela só queria mais mídia em relação a isso, dar a entender. Não sei o motivo pelo qual ela fez isso. Então o que ela fazia? Ela tirava foto sorrindo, botava as roupas de grife, status, sorrindo e tal, muito legal. Paisagens lindíssimas atrás dela, e ela, depois de um tempo, ela viu que essa vida era fútil, que era só status, que era só vaidade. E isso não leva a absolutamente nada. Então a sociedade, o século 21, tem pregado isso, e a gente corre de forma apressada. Ficamos cansados e estressados, buscando essa autorrealização. E aí, o que nós vamos fazer o que faremos diante dessa sociedade? Como devemos ser igreja para essa sociedade? Será que a nossa pregação, a nossa liturgia, a nossa forma de fazer o culto, as nossas músicas, o nosso ensino, tem levado as pessoas ao encontro, a um contato com Deus? Tem levado as pessoas ao encontro com o verdadeiro Jesus das Escrituras? Tem levado as pessoas a um contato sadio um com os outros? Tem levado as pessoas, os membros, os nossos visitantes, a um contato sadio com o mundo em que eles vivem, em que nós vivemos? Por que eu falo que as nossas músicas e os nossos ensinos podem ensinar um outro Jesus? Porque tem muita gente hoje que escuta em sua casa ou que vai atrás de algumas bandas que só pregam o milagre de Jesus, a multiplicação dos pães, a marca da promessa, a travessia do mar, o andar sobre as águas, e se esquecem do Jesus verdadeiro, do Jesus que chorou lágrimas de sangue, do Jesus que estava ali com os discípulos chorando, cansado. Isso quer dizer que esse Jesus, que essas músicas pregam, está errado? Não. Jesus pode, se Ele quiser, Ele pode te fazer andar sobre as águas. Se Ele quiser, Ele pode te fazer mover montanhas. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Mas a gente não pode só enfatizar isso, porque senão a gente está indo e se conformando com a pregação que esse século quer ouvir, que você tem que ser bem-sucedido a qualquer custo. E para isso, você deve usar Deus como seu capacho e fazê-lo. Ei, você vai ter que fazer a minha vontade. Você é o mágico da lâmpada, e você vai ter que fazer a minha vontade, você vai ter que me fazer andar sobre as águas, vai ter que me fazer, vai ter que me marcar com a marca da promessa. Isso é o que o século 21 quer fazer, e são essas igrejas que estão lotadas, porque elas estão pregando esse evangelho de um Jesus que não é verdadeiro, de um Jesus maquiado, de um Jesus que se conforma a esse século de autorrealização. Então Jesus, Ele se conforma a isso aqui que a gente tem visto. Ele se conforma a essa pregação, ao que esse século quer ouvir. Por isso, essas igrejas estão lotadas. É o Jesus da cura, é o Jesus da prosperidade, é o Jesus da marca da promessa, é o Jesus, que Jesus nós queremos ensinar aqui. Vamos pensar na nossa música. Que Jesus nós queremos levar aqui dentro? A música contemporânea tem pregado esse Jesus maquiado, esse Jesus dos milagres, do andar sobre as águas, do mover montanhas. Qual o milagre que a senhora falou? Do abrir o mar vermelho, que realiza os sonhos. É só isso que a gente tem ouvido nas músicas contemporâneas.
Do outro lado, tem uma série de cristãos querendo revelar a Deus, querendo levar a Deus através de um cântico. Exemplo, antífona. Você sabe o que é antífona? O número 1. Antífona, gente, isso é tão retrógrado. Os hinos dizem muito acerca de Deus. Dizem muito acerca de Deus. É muito bom ouvir alguns cânticos do cantor cristão. Mas ao mesmo tempo, eles não estão revelando a Deus no nosso contexto hoje. Por exemplo, vou dar um outro exemplo de um cântico aqui, do hino cristão, do cantor cristão. Se da vida as vagas procelosas são. Oi? O que isso quer dizer? Comunica alguma verdade de Deus para as pessoas que estão nos ouvindo? Não comunicam absolutamente mais nada, porque as pessoas não chegaram a esse nível. Se da vida as vagas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão. Que? Eu não vou explicar, que eu não sei. Outro. Deus protege os seus de todo transe agudo. Está mais perto. Deve ser alguma flecha do inimigo, algum tridente, alguma coisa do tipo. Queridos, nós temos que buscar o equilíbrio. Nós não podemos relativizar um Jesus e maquiar um Jesus para que ele só forneça, para que ele seja o nosso capacho, o nosso serviçal, o Deus apenas do milagre, mas que nós tenhamos um relacionamento diário com ele. E nós não podemos, na outra extremidade, levar um Deus da antífona, um Deus do se da vida as vagas procelosas são, porque isso não comunica nada para o nosso século, para o nosso dia. Para o nosso contexto não comunica absolutamente nada, apesar de que os hinos cristãos, para mim, comunicam muito mais do que os corinhos de hoje. Só que assim, você tem que filtrar muito bem alguns, porque outros não comunicam mais. Eu não vou explicar se da vida as vagas procelosas são, o que era mesmo? Eu não vou explicar, não lembro. Eu sei lá, eu não vou nem tentar, vai dar errado isso aqui. Oi? O Google explica. Não comunica. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, é outro também. Queridos, nós temos que buscar esse equilíbrio. Não dá para jogar tudo fora desse lado, e tem coisa boa também desse lado, das músicas contemporâneas, que nos levam, que revelam um pouco de Deus para cada um de nós. Tem música aqui que revela Deus. Essas músicas que nós cantamos são contemporâneas e nos trazem. Então a gente tem que refletir o que a gente está fazendo. O que faremos diante de uma sociedade cansada? Abra sua Bíblia em Mateus 11. Texto conhecidíssimo. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Baixe sua cabeça agora. Deus, sabemos que o Senhor já tem falado com cada um de nós.
Pai, que as nossas preocupações, que aquilo que nos aflige, que aquilo que nos tira a atenção, possa ficar nesse momento aos teus pés. Que possamos entregar tudo ao Senhor nesse momento. Que possamos refletir sobre aquilo que o Senhor quer dizer nesta manhã. Fala conosco, Deus. Dá-nos a tua graça para entendermos aquilo que o Senhor quer dizer nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Falamos também na semana passada que a igreja, inicialmente, e nós também, quando estamos nesse primeiro amor, nós cumprimos muito mais o ID de Jesus. E a gente cumpre rapidamente. Não, eu quero ir para todo que é lugar falar de Jesus, eu quero falar daquilo que Ele fez e faz na minha vida. E com o passar do tempo, a igreja ela passa a adotar um outro discurso, o discurso do vinde a mim. Mas o discurso é de Jesus, não é da igreja. A ordenança de Jesus para a igreja é que ela fosse. E a pregação dele é vinde. Mas a igreja, ide. E à medida que a igreja vai, à medida que a igreja cumpre o ide de Jesus, ela pode, através dos seus ensinos, música e de sua vida, levar Jesus em sua totalidade. À medida que nós vamos e anunciamos esse vinde de Jesus, através das músicas, do nosso ensino, nós podemos levar Jesus em sua totalidade. Então o que faremos? Queremos levar esse Jesus em sua totalidade, no todo do contexto bíblico? Ou vamos levá-lo em parte? Como faremos? O que faremos? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiro, eu poderia falar do vinde a mim, exige uma decisão de cada um de nós. Todos que estáis cansados e oprimidos. Nós conseguimos entender que esse século, de fato, está cansado e oprimido por essa pregação do século 21 de autorrealização, por essa pregação de alegrias incompletas nos bens, nas coisas materiais, nas coisas corruptíveis, nas coisas que a traça pode corroer. Essas pessoas têm buscado, famílias inteiras estão buscando e estão estressadas, cansadas, sobrecarregadas. E aí Jesus vem falando, e Ele pode falar através de nós, como igreja: ei, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O primeiro ensino de Jesus aqui e a igreja gosta muito de pregar justamente o contrário. O que Jesus promete nesse texto? Ele está prometendo que Ele vai arrancar o problema da sua vida? Não? Ok. Ele está prometendo que Ele vai arrancar o problema da sua vida mais uma vez? Não. Porque se essa for a pregação de Jesus nesse texto, se essa for a pregação, quem tem problema aqui? Pode levantar a mão. Ou nós estamos errados, ou a palavra de Deus está errada. Ou aqui, se todo mundo tiver problema aqui, ou a palavra de Deus está errado, ou Jesus está errado aqui. Alívio. Para quem está devendo 1.000, alguém dá R$100, é um alívio? É um alívio. Ou R$100 é um alívio.
É um alívio. Ele não está prometendo tirar absolutamente todo o problema da sua vida. Não, agora é 100%. E a igreja gosta. Vem para Jesus que 100% dos seus problemas acabaram. Jesus, o produto Tabajara do Cacete Planeta. Seus problemas acabaram. E não é isso, queridos. Jesus nunca prometeu isso. É essa mesma leitura que a gente faz de Salmo 23. E eu já briguei com alguns aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é esse nada? E por que falta para tantas pessoas? Por que nada? O que é esse nada? Eu, na minha leitura bíblica, o Senhor é meu pastor. Se Ele é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Aí muda a perspectiva. A minha leitura. Se Ele é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não tenho falta de nada. Porque Ele é meu pastor. Ele é tudo que eu preciso. Outro texto muito mal interpretado. Filipenses 4,13. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou marchar, eu vou fazer, vou acontecer. Tudo posso, passar necessidade, fome, ter abastança. Tudo isso eu posso, porque Jesus me fortalece. É o texto. Leia o texto e você vai ver, leia ele dentro do contexto e você vai ver que a igreja, muitas igrejas, têm ensinado e levado um Jesus maquiado. Tudo posso naquele que me fortalece. Leia o contexto. Leia tudo que Paulo está falando. Eu posso ter muita comida na mesa. Como eu posso ter absolutamente nada na mesa? Eu tudo posso, porque Jesus me fortalece. Com Ele eu tenho tudo. E aí quando nós lemos esse texto, então, quem tem problema aqui, pode contar com Deus, porque Ele pode nos dar alívio. Eu posso levar essa mensagem para fora. O que faremos? Levaremos uma mensagem de alívio. Jesus vai resolver todos os problemas. Se Ele quiser, Ele pode resolver. Mas como todos nós temos problemas, se Ele não quiser também, Ele vai deixar um, deixa outro. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. A única coisa que Ele nos promete através desse texto bíblico é nos dar alívio. E alívio pode ser remover o problema em sua totalidade, como deixar 99% dele para que você cuide dele, para que você passe por ele, para que você aprenda por ele e através dele. 1% já é muita coisa. Para quem não tinha nada. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Vinde vocês que estão cansados desta pregação. E à medida que a igreja vai indo e anunciando essa pregação de vinde de Jesus, ela pode revelar, através dos seus ensinos, música e da sua vida, um Jesus em sua totalidade. Que Jesus nós queremos ofertar para as pessoas? Jesus bíblico ou Jesus dos milagres? O Jesus da multiplicação dos pães ou Jesus da intimidade, do caminhar diário? Nossa vida como igreja tem levado as pessoas a um contato com Deus? A sua vida como parte da igreja tem levado as pessoas a um contato com Deus? A música que você canta e que você escuta na sua casa tem levado as pessoas a um contato com Deus? Vou jogar todos os meus discos fora? Não. Tem muita poesia que é revelação de Deus, parece uma coisa
pega muito, pincela muito da criação de Deus. Então não jogue tudo fora, não. Mas a gente precisa entender aquilo que a gente tem ouvido, aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem pregado aqui. Se nós falamos de compaixão e de uma experiência com o outro, em entender aquilo que o outro passa, em dialogar aquilo que nós temos que refletir até a nossa missão, aquilo que nós vamos fazer como missão. Será que cabe a gente ficar investindo, por exemplo, em alguns trabalhos que a gente não tem nenhum relacionamento posterior a esse trabalho? Ou é melhor a gente investir naquilo que os nossos irmãos já estão fazendo, que já se compadeceram com as pessoas que estão lá na outra ponta? Ou vamos continuar investindo e levando Jesus em apenas uma visita e vamos deixar para trás e as pessoas vão ficar lá do jeito que elas sempre ficaram? Como que a gente quer levar esse Jesus? Um Jesus de relacionamento diário, um Jesus apenas de um milagre? A sua vida tem levado as pessoas a esse contato com Deus? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diante do século 21, dessa geração cansada e estressada, nós como igreja vamos colocar mais um jugo. Vocês sabem o que é jugo? Jugo? Peso. Isso aqui é uma referência a um ambiente de agricultura em que Jesus vivia. Então era não é jugo é jugo, né? Não é uma cangalha, é algo que você coloca sobre o pescoço do animal. É um material de madeira que você coloca sobre o pescoço do animal. E de escravos também. O que foi, seu Teixeira? A canga. Então, Jesus está pegando esse exemplo daquele contexto e falando: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E nós, como igreja, o que faremos diante de uma pregação como essa? Vamos colocar mais jugo em relação tem que orar 24 horas por dia. Se você não orar, você é um crente falido. Se você não for para o monte, você é um crente falido. Se você não se vestir com terno e gravata, você é um crente falido. Se você não se vestir um vestido, uma saia abaixo do joelho, você é uma cristã falida. O que nós vamos fazer? Vamos reproduzir mais jugo sobre as pessoas, uma geração cansada, ou vamos elevar esse fardo que é suave e leve? O que nossas músicas estão ensinando? As nossas, aqui, da igreja. O que a sua vida tem ensinado? A sua vida lá no seu dia a dia, o que você tem cantado? O que você tem ouvido a respeito de Deus? Qual verdade você leva? Porque a música ensina muita coisa. E às vezes a gente vai absorvendo essas coisas como verdade e revelam parte daquilo que Deus é, daquilo que Jesus é. O que nós temos levado?
E aí, a partir dessa perspectiva, o que faremos? Vamos reproduzir mais jugo ou vamos amar e nos compadecer? Mas a gente só ama aquele que está próximo de nós. Logo, cabe a nós termos ministérios ou fazermos algumas visitas que a gente só vai lá uma vez por ano, ou cabe a nós investir em irmãos que estão aqui e que se dedicam dia após dia em levar essa mensagem para as pessoas que estão lá fora. O que a gente deve fazer? O que faremos? A gente ama aquele que está próximo de nós. Nós amamos aqueles que estão ao nosso redor. O que nós faremos? Pregaremos o Jesus dos milagres, apenas da bênção, da marca da promessa, da abertura do mar vermelho, que vê o teu sonho e vai realizar o teu sonho, daquele Deus que diz, dê e Deus te devolverá, ou pregaremos um Jesus de relacionamento e caminhada diária de intimidade. O que você está esperando da igreja, da comunidade batista Nova Esperança? E como você pode servir para levar essa mensagem de vinde a mim, todos que estáis cansados, para aqueles que são zelosos e saudosistas em relação ao retorno do cantor cristão? A gente pode sim cantar, mas a gente tem que elevar o público, as pessoas que estão aqui, ao conhecimento daquelas palavras. Se a gente não explicar o que está sendo dito, aquilo não revela o que Deus é. Consequentemente, o outro lado, a outra extremidade, aqueles cânticos, a gente tem que filtrar muito bem o que eles querem dizer, porque o século 21 tem como expectativa essa pregação de autorrealização, usando Deus como capacho, como serviçal. Deus é o meu serviçal, Deus é o meu capacho, Ele vai realizar as coisas porque eu sou bonzinho, eu mereço. Eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho buscado ao Senhor às 3 horas da madrugada, que é a hora que o anjo passa. O que nós queremos revelar? Como e o que faremos? Essa pergunta é importante. Para mim, de fato, ela é importante, porque ela reflete absolutamente toda a forma de ser igreja. Tudo que nós queremos ser igreja, como ser igreja. Uma igreja acolhedora, uma igreja que não quer pôr mais jugo sobre a vida das pessoas, mas se puder, quer carregar o jugo. Uma igreja que está pregando, ei, enquanto ela vai, vinde a mim. Você que está cansado dessa pregação do século 21, que tem dito que você tem que ser realizado a todo e qualquer custo. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado deste século, das alegrias incompletas. Vinde a mim, vinde a mim. Logo, a igreja ela tem que acolher, logo a igreja tem que abraçar, logo a igreja tem que receber. Logo, a igreja tem que amar, tem que se compadecer. O que nós queremos revelar aqui dentro e lá fora? O que você tem revelado a respeito de Deus? Quando as pessoas se aproximam de você, elas são promovidas ou elevadas a um relacionamento com Deus, ou elas permanecem do jeito que estão? Faça essa reflexão agora. Aprendei de mim, que sou manso e humilde,
e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. O que significa isso? Que nós possamos olhar a vida, olhar as pessoas, olhar a igreja, a partir da perspectiva de Jesus. Que nós possamos olhar a vida a partir da perspectiva de Jesus. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Baixe sua cabeça agora. Deus, que nós possamos absorver aquilo que o Senhor tem para dizer nesta manhã aos nossos corações.